Então abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Vamos tentar falar até o versículo 5. Tito, um livro pequeno de apenas 3 capítulos, mas carregado de instrução, de prescrição do apóstolo Paulo. Lembrando que fui inspirado, tocado por Deus a falar sobre essa carta de Tito, porque nós já falamos de 1 Timóteo e de 2 Timóteo, e existe uma categoria nas epístolas paulinas que é chamada de as epístolas pastorais. Esta categoria chamada de epístolas pastorais tem 3 livros nela, 3 epístolas nesta categoria. 1 Timóteo, 2 Timóteo, então por que não falarmos de Tito, né? Já que falamos de 2. Então vamos finalizar essa categoria de epístolas pastorais. Vamos falar de Tito, então, ler apenas os primeiros 5 versículos do capítulo 1. No próximo domingo, sendo possível, nós daremos continuidade. Vamos lá? Versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Amém. Aqui está esse texto, ou parte desse texto, que é o prefácio, que é a introdução, a apresentação do apóstolo Paulo a Tito, uma carta não muito pessoal, como era 2 Timóteo, porque ela seria lida por Tito, mas também seria lida por toda a igreja. Nós não sabemos exatamente quando que Paulo chegou nessa cidade ou nessa ilha. A Creta é uma ilha na costa da Grécia, no sul da Grécia. A costa é uma ilha grande, 200 e poucos quilômetros de comprimento. Os nossos irmãos, esqueci o nome dele agora, já foram por lá, sempre estão por lá, né? Cadê os nossos irmãos? Acabei de conversar com eles. E esta ilha de Creta é uma ilha, como eu disse, ao sul da Grécia, no mar Mediterrâneo, e nós não sabemos exatamente como que o evangelho chegou. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, não nos dá muita informação de como o evangelho chegou na ilha de Creta. Por que eu estou falando de Creta? Porque Timóteo foi enviado por Paulo para essa ilha de Creta, como está no versículo 5, para organizar a igreja. Ou seja, já existia uma igreja ali, já havia nascido uma igreja, portanto, até então desorganizada. Então, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: eu vou te enviar a Creta, ou vamos ler como está escrito: por essa causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ou seja, Tito tinha a responsabilidade, a incumbência de organizar a igreja, de formar obreiros, de formar líderes. Foi para isso que Paulo deixou Tito em Creta. Como eu disse, nós não sabemos quando exatamente que o evangelho chegou na ilha de Creta. A primeira informação da relação da ilha de Creta com o evangelho, sabe quando foi?
lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que das 16 povos, se não me engano, que ouviram aqueles que foram cheios do Espírito Santo falar na própria língua deles, um deles eram os cretenses. Atos capítulo 2, versículo 11 está escrito isso. Então é provável que eles, ao participar de todo aquele mover do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, ouviram a pregação do Evangelho, ouviram o que Pedro pregou e voltaram para sua cidade, para sua ilha, por nome de Creta, e então começou uma nova igreja. No livro de Atos dos Apóstolos nós percebemos Paulo indo em Creta, mas numa rápida passagem, como prisioneiro, não deu tempo para fazer muita coisa. Então por isso que nós falamos que não há certeza, não há como dizer quando realmente essa igreja nasceu. Certo é que Paulo está enviando Tito, conforme lemos nessa epístola, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. Paulo está enviando Tito para organizar a igreja nascente. Já existia uma igreja lá. Paulo fez 3 viagens missionárias. As 3 viagens missionárias estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária está em Atos capítulo 13. A segunda viagem missionária está em Atos capítulo 15. E a terceira viagem missionária está em Atos capítulo 18. 3 viagens missionárias. E a terceira viagem missionária começa no capítulo 18 e termina no capítulo 21. Portanto, nenhuma dessas 3 viagens missionárias nós percebemos Paulo chegando em Creta. Em nenhuma das 3 viagens missionárias. Acredita-se que esta ida de Paulo a Creta foi entre a primeira prisão de Paulo em Roma, que foi uma prisão domiciliar por 2 anos, e a segunda e última prisão de Paulo, que foi em Roma também, que foi de lá que Paulo escreveu as últimas palavras, a segunda epístola a Timóteo. Então, nesse intervalo de tempo, da primeira prisão de Roma à segunda prisão de Roma, no intervalo de tempo de 5 anos, acredita-se que foi aí que Paulo tenha ido a Creta. Acredita-se que foi aí que Paulo tenha ido a Creta. Diga-se de passagem que as 2 prisões de Paulo em Roma, a primeira domiciliar, cujo ele saiu vivo, foi liberto, foi solto, e a segunda, que dali ele foi para um martírio, as 2 prisões de Paulo em Roma foi depois da terceira viagem missionária. Foi depois da terceira viagem missionária. Então, o livro de Atos dos Apóstolos só registra as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E depois, Paulo vai a Roma. E quando Paulo vai a Roma, Paulo vai pregando. É interessante isso. E mesmo sabendo que está sendo julgado, você vai ler a partir do versículo, ou melhor, do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, até o último capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai ver que mesmo ele sendo julgado por um, mesmo ele sendo julgado por outro, ele vai pregando, ele vai pregando, ele vai pregando. E alguns até chamam esse trajeto do capítulo 21, quando já tinha acabado as 3 viagens missionárias, alguns chamam esse trajeto do capítulo 21 ao capítulo 28 de uma 4ª viagem missionária, porque ele vai pregando, ele não para de pregar. É interessante que está aqui em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, ou seja, os últimos versículos de Atos dos Apóstolos. Como que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Vou ler os últimos versículos de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28, versículos 30 e 31. Diz assim: Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, prisão domiciliar, e recebia todos quantos o procuravam. Ou seja, mesmo na prisão domiciliar, ele continuava pregando, recebendo as pessoas, orientando as pessoas. No versículo 31 diz: e pregava incansavelmente o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento. Meu Deus, ele estava preso numa prisão domiciliar, mas aqui diz que ele pregava com liberdade. Pregava com liberdade mesmo estando preso. Então, aqui está a primeira prisão. Atos dos Apóstolos só registra a primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo, dessa prisão domiciliar, foi solto e
Um período de aproximadamente 5 anos decorreu, depois veio a segunda prisão, da qual ele foi martirizado. E durante esses 5 anos, acredita-se que Paulo esteve andando pelo Mediterrâneo, andando pela Macedônia, inclusive depois das 3 viagens missionárias, uns chamam de 4ª viagem missionária. Alguns acreditam que ele não foi só pelo Mediterrâneo, não foi só pela Macedônia, mas ele foi para a Europa. Ele veio para a Europa, porque foi essa a intenção que ele expressou, de vir para o mais extremo do Ocidente, para a Espanha. Enfaticamente está escrito isso em Romanos capítulo 15, versículo 24, se não me engano. Romanos 15, 24, ele expressou que queria ir para a Espanha, aqui do lado. Olha que maravilha. E então, a Bíblia não diz se ele veio, se ele não veio, mas a tradição diz que ele veio. Um homem por nome de Clemente, da tradição cristã. Clemente era um líder de Roma, não está na Bíblia, mas está na tradição, e diz que ele veio ao mais extremo do Ocidente. Nós acreditamos que ele veio à Espanha. Então, mas acabei fugindo um pouquinho do assunto, mas para falar um pouquinho dessa parte introdutória, que foi entre a primeira prisão de Paulo, tudo depois das 3 viagens missionárias que está em Atos Apóstolos, entre a primeira prisão de Paulo em Roma e a segunda e última prisão de Paulo em Roma, acredita-se que foi aí, nesse interim, nesse chamado de 4ª viagem missionária, como alguns chamam, que Paulo foi a Creta. Paulo foi a Creta e deixou Tito, conforme está aqui no texto que nós lemos, Tito, capítulo 1. A ilha de Creta era uma ilha onde haviam muitas pessoas perigosas, onde haviam pessoas violentas, glutonas, preguiçosas. Era uma ilha que as pessoas ficaram famosas por esse estigma. Era um povo enganador, era um povo glutão, era um povo preguiçoso. Está escrito isso, está escrito. Vamos ler aqui, pode colocar Tito capítulo 1, versículo 11. Tito capítulo 1, versículo 11, o que diz aqui? É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas. Acho que é o versículo 12 então. Sim, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então pensa num povo terrível. A história diz que, claro, nem todos, né? Não dá para generalizar, mas muitos dos cretenses eram piratas, sabe? Aqueles que roubavam navios e que enganavam as pessoas, fazendo de conta que estavam vendendo frutas, mas na verdade queriam tomar o navio, queriam tomar a embarcação, os barcos. Eram esses os cretenses. E essa cultura mundana, essa cultura estava pervertendo a igreja, estava entrando na igreja. E os cristãos também estavam todos para esse lado, estavam todos malandros, né? Falando mentiras, glutonaria, preguiça, um povo terrível, que não tinha o fruto do Espírito. Por isso que Paulo mandou Tito para lá, para organizar a igreja, para trazer princípios à igreja, para fortalecer a fé da igreja. Por isso que Paulo mandou Tito para lá. Tito é conhecido, conforme 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, como um companheiro de Paulo, um companheiro e cooperador. Ele é conhecido assim. A tradição diz que Tito morreu com 95 anos de idade, já velho e em Creta, diz a tradição. Mas vamos ao texto, depois dessa rápida introdução. Capítulo 1, versículo 1, o que nos diz? Nessa apresentação de Paulo, claro que Tito já conhecia Paulo, mas ele entendia que essa carta não seria lida só por Tito, seria lida também por toda a igreja. Então nessa apresentação, que é no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele coloca aqui 2 características da sua identidade: servo e apóstolo. É claro que o apóstolo talvez era uma posição que dava glamour, alguns queriam tomar para si esse título porque achavam, né, que isso era muito glamuroso. E Paulo está dizendo: não, gente, não, eu sou servo, antes de tudo eu sou servo. E a palavra servo aqui no original, eu não me lembro exatamente qual, mas é uma palavra
de servo bastante pesada. Eu sou servo, eu sou escravo de Jesus. Eu sou escravo de Jesus. Eu sou um escravo. Eu sou aquele que não tenho sonhos que diz respeito a mim mesmo. Eu não sonho para mim, eu sonho para o reino, sabe? Eu não penso em mim. O Evangelho me tornou altruísta, fez com que eu não fosse mais egoísta como eu era, pensando apenas em mim. Eu sou um servo de Jesus. É importante entender que um ministério, seja ele apostólico, seja ele profético, pastoral, de mestre ou de evangelista, antes de tudo, antes de qualquer ministério, nós somos servos. E nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo Jesus, ok? Muita gente entra para o ministério pensando, opa, agora, meu Deus, agora que eu estou no corpo ministerial, agora que eu sou o líder de uma célula, nós somos servos, nós somos chamados para servir. Deus não dá uma coroa para a gente, Deus não dá um trono para a gente, Deus dá só uma coisa, Deus dá uma bacia e uma toalha. Você quer? Nós somos servos, Você viu o vídeo das crianças que nós postamos na semana passada? As crianças lavando os pés ali, né? Uma menina lavando o pé do seu irmão. Depois eu vi outro vídeo, um menino lavando o pé da sua mãe, mostrando na prática o que é ministério. Ministério é isso, ministério é servir. Jesus disse: quem quer ser o maior, sirva a todos. Nós somos servos de Jesus. E nós precisamos entender a nossa identidade, senão nós não vamos cumprir o nosso propósito. Só cumpre propósito quem entende a sua identidade. E Paulo entendia a sua. Eu, Paulo, servo e apóstolo de Jesus. E aí, depois da vírgula, ele coloca, mantenha por favor o versículo 1, ele coloca o propósito. Já que ele colocou a sua identidade, agora ele coloca o propósito. Depois da vírgula está o propósito. Por que eu sou servo? Por que eu sou apóstolo de Jesus? Eu sou servo e apóstolo de Jesus para promover a fé dos eleitos de Deus. A fé dos eleitos de Deus. Falando um pouquinho dos eleitos de Deus, não é o propósito dessa meditação, dessa reflexão, mas eleito não é aquele que Deus disse assim, ó, você vai para o céu, o outro que eu não elegi vai para o inferno. Eleito não é aquele que é salvo incondicionalmente. Eleito, baseado em outros textos, é aquele que reagiu à graça preveniente de Deus, é aquele que reagiu à salvação de Deus, que reagiu com fé à salvação de Deus. A doutrina da eleição ou a doutrina da predestinação, nós cremos, claro que nós cremos, é bíblica. Agora, o que é a predestinação para nós? O que é a eleição para nós? Predestinação, por exemplo, é a mesma coisa que um pai olha para um filho e diz assim, filho, você vai ser médico. Olha, eu já paguei a sua faculdade, já paguei todas as parcelas, nem sei quantos anos são para se estudar medicina, 6, 7 anos talvez, eu já paguei tudo, você só precisa ir e estudar, já paguei tudo, ou seja, você está predestinado a ser médico, já está tudo pago, mas se você não for estudar, você não será médico. Isso é predestinação. Desde os tempos eternos, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, agora vai ser salvo aquele que reage a essa escolha de Deus, aquele que reage a essa predestinação de Deus. Um dia Jesus disse assim, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Aí, alguém pode pensar, então tá todo mundo escolhido. Sabe quem que estava nessa roda aí? Sabe quem que estava nessa roda? Quem que ouviu que era eleito, que era escolhido? Judas. Pronto, não precisa dizer mais nada. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos. Então eleitos ali são os crentes. Essa carta não está sendo dirigida a ímpios, não está sendo dirigida aos de fora. Essa carta está sendo dirigida aos de dentro, aos crentes, aos chamados eleitos, para promover a fé deles. Paulo não foi lá com a carta para se promover ou se autopromover. Paulo foi com a carta para promover a fé deles, dos eleitos, dos crentes. Paulo foi lá para promover, para fortalecer, porque a fé deles estava muito superficial. Eles, foram salvos,
eles têm o nome escrito no livro da vida. Eles conheceram por meio da pregação de Pedro lá em Atos capítulo 2, versículo 11, no dia de Pentecostes, quando os cretenses estavam lá. Ok, ouviram a pregação, mas eles estavam muito misturando as coisas. No próximo domingo nós vamos entender um pouco mais. Os judaizantes, aquela história de sempre, estavam trazendo ou tentando trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, tentando fazer eles guardar o sábado, tentando com que não comessem carne de porco, com que eles usassem e comemorassem algumas festas judaicas. Ou seja, a fé deles estava fraca. A fé nossa é baseada apenas em Cristo Jesus. E o propósito de Paulo é para promover a fé deles, para avivar a fé deles, para fortalecer a fé deles, para firmar, para fazer com que a fé deles criasse raízes. O outro propósito de Paulo é expressar aqui a sua identidade de servo e do apóstolo. O outro propósito é para que eles, conforme está ainda no versículo 1, para que eles tivessem o pleno conhecimento da verdade. Então tem pelo menos dois propósitos aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu sou apóstolo e sou servo, primeiro, para fortalecer a fé de vocês. Segundo, para vos trazer o pleno conhecimento da verdade. São dois propósitos. Você tem um ministério? Sim, pastor, eu tenho um ministério. Então, já que você entende a sua identidade, então, exerça o seu propósito. Você tem um ministério? Então, olha só, você é um servo, você é um apóstolo, você é um profeta, você é um evangelista, você é um mestre, você é um pastor, você é um líder, você é alguém que tem um chamado. Então, já sabe sua identidade? Então, exerça o seu propósito. Ok, já sabe sua identidade? Então, o propósito é fortalecer a fé e trazer o pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos nos aprofundar em conhecimento. A palavra aqui, conhecimento, não é aqui, mas pronto, se fosse apenas conhecimento, seria gnosis, que é um conhecimento teórico, é um conhecimento que se adquire por meio da inteligência, talvez por meio de livros, gnosis. Mas a palavra aqui no original não é gnosis, é epignosis. Esse prefixo epi fala de um pleno conhecimento, fala de um conhecimento relacional no sentido positivo, fala de um conhecimento que se aprofunda, que não fica só na paixão, que não fica só, sabe, naquele primeiro amor. É um conhecimento que se aprofunda, é um conhecimento que desemboca, sabe onde? Na piedade. Piedade. Por isso que Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, eu sou servo, primeiro para promover a fé de vocês, segundo para trazer o pleno conhecimento da verdade. Em algumas traduções está assim, vírgula, por meio da piedade. Ou seja, tudo que Deus tem me dado, tudo que eu tenho reagido à graça salvadora de Deus, por meio da fé, por meio do conhecimento, tem que desembocar na piedade. O que é piedade? Piedade é entrega, piedade é mais. Alguns pensam que piedade é generosidade. Eu sou muito piedoso, eu dou cestas básicas. Eu sou muito piedoso, eu ajudo as pessoas, eu sou muito piedoso, eu faço de tudo para ajudar alguém. Sim, a piedade também envolve isso, mas não só isso. Piedade é muito mais além do que generosidade, muito mais além, muito mais além. Olha o que significa piedade. Piedade significa temor, piedade significa entrega, devoção, reverência, respeito profundo por Deus, vida de obediência à vontade de Deus, conduta santa, que nasce de um coração que teme ao Senhor. Isso é piedade. Então uma pessoa piedosa, ela não é só generosa. Isso é um aspecto, isso é uma vertente. Uma pessoa piedosa, ela é entregue a Deus todos os dias, de todas as formas, de todos os meios. É uma pessoa temente a Deus, respeitosa. Um homem que faz parte da Reforma Protestante, já que nós estamos no mês de outubro, e no dia 31 de outubro, se comemora sim o Dia das Bruxas, né, lá fora, mas aqui dentro nós comemoramos a Reforma Protestante. E um homem que faz parte da Reforma Protestante, chamado João Calvino, ele disse o seguinte, ele definiu a palavra piedade dizendo assim, biblicamente:
A verdadeira piedade consiste em sincero sentimento a Deus como Pai. Vai lendo. Enquanto teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Então, será que você é piedoso? Será que você está dentro dessa condição, conforme disse João Calvino? Olha só, a verdadeira piedade consiste em sincero sentimento a Deus como Pai. Você tem Deus como Pai? É porque tem uns que só tem Ele como Senhor. Mas não só isso. Piedade também é temê-lo, reverenciá-lo como Senhor. Deus é Pai e é Senhor. Um só vê Deus como Pai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Aí chega na casa de Deus ou na presença de Deus e faz o que quer e acha que Deus vai... Enfim, que Deus não tem filtro, que a misericórdia de Deus é grande mesmo, mas tudo tem um limite. E nós precisamos ver Deus como Pai e como Senhor, que abraça a sua justiça. Disse essa definição de João Calvino quanto à piedade. E teme em ofendê-lo mais do que a morte. Isso é piedade. É temer a Deus completamente. Então vamos ao segundo versículo. O segundo versículo diz assim: na esperança da vida eterna. Segundo versículo do capítulo 1. Segundo versículo do capítulo 1. Desejo ler com toda a igreja. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos séculos. É claro que, pode deixar na primeira parte, é claro que esse versículo 2, obviamente, é uma continuação do versículo 1. Então, só recapitulando, não precisa voltar no versículo não, só a gente vai recapitular aqui. O que diz o versículo 1? Paulo está dizendo assim, ó: eu sou servo e eu sou apóstolo de Jesus, para quê? Para promover a fé, para trazer pleno conhecimento da verdade, e em terceiro lugar, escrevo na esperança da vida eterna. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não só vim promover a fé, eu não só vim trazer o pleno conhecimento, mas eu vim fazer vocês olhar para frente. Eu vim fazer vocês olhar para o futuro. Eu vim fazer vocês olhar para a vida eterna. Esse é o papel de quem tem um chamado. Esse é um papel, segundo Paulo, de quem tem um ministério. É fazer as pessoas olhar para o futuro, para a vida eterna. A maioria dos que estão aqui tem um ministério e tem uma profissão. E na sua profissão você cuida das pessoas. E é claro, você é um funcionário da sua empresa, você tem que fazer olhando para as coisas dessa terra, não tem jeito. Você tem aqui uma podóloga, tem aqui um psicólogo, tem aqui um construtor civil, enfim, são coisas dessa terra. Isso é a sua profissão, mas quanto à sua vocação, não é referente às coisas dessa terra. Paulo está dizendo: escrevo na esperança da vida eterna. Ou seja, o meu ministério, eu sou servo, continuação do versículo 1, eu sou servo e eu sou apóstolo para vos fazer olhar para o futuro, para a vida eterna, porque tudo isso aqui, meus irmãos, vai passar. A gente precisa cuidar, claro que sim, precisamos ir no médico, precisamos fazer exercício, apesar que eu estou muito falho nessa área, como vocês podem ver, aparentemente, né? Aparentemente e ao contrário também. Como vocês podem ver, eu estou muito falho. A gente precisa de tudo isso. A gente precisa fazer dieta, a gente precisa de nutricionista, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de tudo isso. Porém, tudo isso passa. Tudo isso passa, gente. Daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui, essa é a verdade. Não adianta. A gente pode se esforçar e deve se esforçar para viver o máximo de vida possível, com qualidade de vida, mas tudo isso passa. Esse corpinho todo ereto que você tem, esses seus olhos esbugalhados, verdes, bonitos, azuis que você tem, tudo isso vai fechando. Essa cabeleira aqui, irmão, isso aqui é só um enfeite, tá? Se cair uma água aqui, acaba com tudo. Tudo isso passa, vai embora. Só o que permanece é o que nós semeamos na vida eterna. Só o que permanece é o que nós assumimos em Cristo Jesus. Jesus disse à mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João: olha, se creres em mim, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior, que te farão saltar para a vida eterna. Só crendo, como diz as Escrituras, nós iremos para a vida eterna. E é esse o papel do mestre, é esse o papel do pastor, é esse o papel do apóstolo, é esse o papel do servo em geral, fazer as pessoas, fortalecer a fé das pessoas, trazer o pleno conhecimento da verdade, tirar elas da superficialidade, tirar elas do conhecimento cognitivo, tirar elas do conhecimento relacional, porém negativo, tirar elas do conhecimento afetivo, aquele fogo de palha, aquele amor que é só do começo, e levar elas para a profundidade, e levar elas para um conhecimento que gera ou desemboca em obediência, que desemboca em piedade, porque o conhecimento e a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu conhecer tudo isso aqui se eu não pratico nada do que está aqui. Não adianta nada eu crer ou dizer que crer se eu não faço nada, se eu não ajudo ninguém, se alguém passa do meu lado com grandes necessidades e eu não me interesso o mínimo para ajudar essa pessoa. Não adianta nada a minha fé, não adianta nada o que eu estudei, não adianta nada se eu não temo a Deus, não adianta nada se eu não tenho medo do pecado, não adianta nada se eu não tenho medo de ofender a santidade de Deus. Não adianta a minha fé, não adianta. Nós fomos chamados para olhar para a vida eterna. Paulo disse assim, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19: se esperarmos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por que nós somos mais miseráveis de todos os homens se esperarmos em Cristo só para esse mundo? Sabe por quê? Porque nós vamos perder a vida eterna e essa. Porque nós vamos viver enganados, achando que estamos fazendo o correto, quando na verdade estamos fazendo tudo errado. Então nós vamos perder as duas vidas, esta e a outra. Então por isso nós somos mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo está dizendo, vamos voltar ao texto, à exposição do versículo 2. Paulo está dizendo: eu sou servo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, para fortalecer a fé. Segundo, para trazer o pleno conhecimento. Terceiro, para vos fazer olhar para frente. E agora, em terceiro, para também vos fazer olhar para trás. Por que para trás? Porque Paulo continua aqui no versículo 2 dizendo: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu, onde? Lá atrás, antes dos tempos eternos. Esse Deus já prometeu a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, isso significa que Deus não nos deu a vida eterna porque Ele ficou com dó do homem. Isso não significa isso não quer dizer então que Deus nos deu a vida eterna porque Adão e Eva pecaram. Oh, tadinho deles, eu estou com muita pena de vocês, para vocês irem para o inferno, vocês são tão bonzinhos, então eu vou dar a vida eterna para vocês. Não, Deus já tinha prometido antes os tempos eternos, ou seja, antes de Adão e Eva pecar, Deus já tinha um plano de vida eterna para eles. Antes de Adão e Eva pecar, Deus já tinha um plano de viver eternamente com eles. Deus já tinha isso em mente, na presciência de Deus. Ele já tinha tudo muito bem planejado. Por isso que a gente chama de plano da salvação. A salvação não é um acidente, a salvação é um plano bem definido. Deus planejou a sua salvação. Deus planejou te levantar antes mesmo de você cair. Deus planejou te perdoar antes mesmo de você pecar. Deus planejou te restaurar antes mesmo de você quebrar. Aleluia! Você está aqui desesperado, você está aqui aflito e dizendo: e agora o que eu vou fazer da minha vida? Pequei, errei, caí. Se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, porque antes de você cair, Deus já tinha decidido te levantar, te perdoar, te restaurar. Desde os tempos eternos, Deus já planejou a vida eterna. A salvação não é um acidente. A origem da vida eterna, olha só, pega essa. A origem da vida eterna não é uma tragédia. Aconteceu um acidente, então Deus deu a vida eterna. Não, a origem da vida eterna, sabe o que é? É o amor.
Antes de você cair, Deus já tinha decidido ficar com você por toda a eternidade. É o amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Depois da queda do homem, não, antes os tempos eternos, antes de existir o jardim do Éden, antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, antes de você se contaminar, antes de você se desviar, antes de você se viciar, antes de você tropeçar, antes de você trair, antes de você errar, antes de você cometer tudo aquilo que você pode dizer, não tem perdão para mim. Antes de tudo isso, Deus amou. Você não está aqui com a promessa da vida eterna, porque a origem a tragédia não é a tragédia, é o amor de Deus. Deus ama você. Quem pode aplaudir a Jesus pelo seu amor? Versículo 3 do capítulo 1 de Tito, e eu vou terminar. Versículo 3: e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. E em tempos devidos, ou seja, antes dos tempos eternos, Deus planejou a vida eterna. Depois que Ele criou o homem, Ele vai revelando. Deus pega aquele presente que está super embalado e Deus vai desembalando. Ou desembalando? É essa a palavra? Qual que é a palavra aí? Acho que é isso, né? Desembrulhando. Desde o Gênesis, Deus vai desembrulhando esse presente que é a vida eterna. Deus vai, porque esse presente é tão grandioso que a gente precisa de muito tempo para poder entendê-lo. Esse presente é tão grandioso que desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que matar um animal e da pele desse animal colocou sobre eles para que eles se cobrissem, para que eles cobrissem a nudez. Ou seja, é Deus revelando, é Deus manifestando o seu plano, mas ainda estava encoberto, mas ainda o véu estava posto. Portanto, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, aí houve, sabe o que? A pregação do Evangelho. E por meio da pregação do Evangelho, agora nós conhecemos, é o que diz o versículo 3: e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação do Evangelho. Então esse plano da salvação, sabe como que ele é anunciado? Está aqui no versículo 3, como que ele é anunciado? Mediante a pregação do Evangelho. Por isso que no culto, uma coisa que não pode faltar: Bíblia. Por isso que no seu evangelismo não pode faltar Bíblia. Claro que muita coisa manifesta a glória de Deus, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus, mas eu preciso de Bíblia. Por isso que assim a Bíblia diz, Paulo disse: eu sou uma carta aberta, é uma isca só, mas o que salva é a Bíblia, porque o meio que Deus escolheu para revelar é a Bíblia, é a pregação. Tem que ter pregação. Por isso que o louvor é muito bom, claro que é muito bom, nós precisamos desse louvor abençoado, mas não pode faltar pregação. Pode não ter até louvor, mas não pode faltar pregação. A dança é muito boa, claro que é necessária, todos nós louvamos a Deus com elas, até eu fico com vontade de dar uns passos assim, mas não pode faltar palavra, não pode faltar Bíblia, porque a pregação é o modo que Deus escolheu para revelar o plano da salvação. É o meio que Deus escolheu, é o meio que Deus escolheu. Então assim, é uma honra pregar. Você pode bater no seu peito e dizer assim, é uma honra pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus. É uma honra pregar o Evangelho. Então onde você estiver, meu irmão, prega o Evangelho. Prega o Evangelho no seu condomínio. Prega o Evangelho na sua empresa. Prega o Evangelho na sua rua. Se Deus te levar por algum motivo a um hospital, prega o Evangelho. É uma honra pregar o Evangelho. É tão honroso pregar o Evangelho que os anjos ficam de boca aberta quando a gente prega. Alguns dizem que os anjos queriam pregar nosso lugar. Não, os anjos não queriam pregar nosso lugar. Olha para mim, vocês acham que os anjos queriam sair de lá? Pelo amor de Deus, né? Os anjos queriam sair de lá para vir pregar nosso lugar? Claro que não. Só Jesus que saiu de lá. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Os anjos não são amor, né? Agora, os anjos não queriam pregar nosso lugar.
mas eles ficam encantados quando nós pregamos. Abre aí, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Desculpe, 12. 1 Pedro 1, 12, eu vou finalizar, tá? 1 Pedro 1, 12. O que diz? Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Existem outras traduções que diz assim: coisas que os anjos anelam perscrutar. Coisas que os anjos anelam e sondam e ficam perplexos. Eles vê você pregando o evangelho lá na sua empresa, eles ficam assim, ó: meu Deus, que coisa mais linda, que coisa fantástica, o plano da salvação sendo pregado por um miserável pecador, só que arrependido. Eles ficam assim, ó, eles não querem sair de lá não, eles não querem pregar. Não, você já acha que eles vão querer sair de lá da presença de Deus? Vir para esse mundo terrível? Claro que não, eles não vão querer pregar. Mas que eles ficam querendo saber mais, eles ficam. Que eles ficam curiosos, os anjos ficam curiosos como a gente prega. Sabe, nesse exato momento aqui os anjos estão curiosos, sim. Eles ficam olhando para esse plano de Deus, eles falam: meu Deus, que plano maravilhoso. Um Deus perfeito, com um plano perfeito, usando pessoas falhas. Um Deus perfeito, um plano perfeito, usando um Saulo de Tarso que perseguia a igreja, agora é apóstolo na igreja. Que plano maravilhoso. Aí os anjos ficam curiosos, os anjos sondam, os anjos perscrutam, e os próprios cristãos às vezes estão ignorando a palavra, estão ignorando a pregação. Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de comer, dá vontade de beber, dá vontade de tudo, menos de ouvir a palavra. Então, o meio que Deus escolheu para que a mensagem seja anunciada é a pregação. É a pregação, não há outro meio, é a pregação. Ok, os céus manifestam a glória de Deus, somos carta aberta, mas a pregação é o meio, e foi Deus que escolheu esse meio. E versículo 4, para a gente finalizar, diz assim: a Tito, verdadeiro filho. Sabe por que Paulo diz verdadeiro filho? Porque haviam filhos falsos, haviam filhos que não criam no que o pai cria, haviam filhos que não compartilhavam o que o pai compartilhava, que não tinham a fé que o pai tinha. Por isso que Paulo diz: ao verdadeiro filho, esse sim é meu filho. Sabe o que Deus está trazendo para nós, meus irmãos? Um tempo de fazer discípulos, de pessoas que vão compartilhar aquilo que temos pregado aqui, e já acontece na verdade, mas isso com muito mais intensidade para a glória de Deus. Porque filhos são estes. Filhos não são aqueles que falam o que pensam, filhos são aqueles que falam o que a Bíblia diz. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Sabe o que Paulo está dizendo? A fé que eu tenho, Tito também tem. Olha que maravilha. Tito crê no que eu creio, Tito prega o que eu prego, Tito está anunciando Cristo como eu anuncio a este, melhor dizendo. Fique em pé comigo, por favor. Que Deus levante muitos filhos nesse tempo. Seja um filho, tenha a mesma fé comum, creia, ou pelo menos se esforce para que naquilo que nós cremos, creia naquilo que os seus pais espirituais estão passando para você, creia naquilo que os seus líderes estão passando para você. O pai não quer o mal do seu filho. Existem líderes de células aqui, existem supervisores aqui, e o objetivo deles, e o nosso objetivo como pastores dessa igreja, é apenas que vocês estejam bem, que vocês vão bem, que vocês avancem, que vocês decolem, que vocês cumpram o ministério. Mas Paulo está dizendo: eu só posso enviar se for filho. Coloca o versículo de novo, eu só posso enviar se for filho. Não dá para enviar qualquer um, nós só enviamos se for filho. Nós só enviamos se for filho. Que é o versículo 5, é isso que diz: por esta causa te deixei em Creta. Sabe por quê? Porque você é o meu filho. Não dá para enviar quem não crê naquilo que a gente crê, não dá para enviar quem não acredita naquilo que a gente acredita, não dá para enviar quem não é como o pai. O filho tem que ser como o pai, tem que andar nas mesmas pegadas. Obedeça ao seu líder, obedeça à sua supervisão. Não dá para enviar se não for um Timóteo, não dá para enviar se não for um Tito. Não, por esta causa
causa. Já que você é filho, então eu te envio. Fica em Creta, me substitua, faça o papel que eu preciso fazer lá. Vai, multiplica, institui presbíteros, coloque essa casa em ordem, coloca a igreja que está em Creta em ordem. Você, meu filho, é você falando aí, é a mesma coisa que eu estivesse falando. Você pregando aí, é a mesma coisa que eu estivesse pregando. Tenha a postura de obediência. Diga: eu quero ser filho, eu aceito ser filho. O meu pai tem uma palavra de Deus para mim. O meu pai espiritual está me guiando para a obra do ministério. Eu aceito ser filho, eu aceito ser discipulado, eu aceito ser cuidado, eu aceito me assentar para depois estar em pé para ensinar, eu aceito ficar para depois ser enviado para Creta. Eu aceito ser filho. Às vezes o pai vai dizer não, às vezes o pai vai dizer espere, às vezes o pai vai contrariar os teus sonhos, mas Deus tem algo lindo para você. Muitas Cretas de Deus estão nos esperando, muitas ilhas estão nos esperando, muitas cidades estão nos esperando, muitas nações estão nos esperando, muitas pessoas estão nos esperando, e Deus vai enviar os filhos. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Tem alguém hoje aqui? A pergunta sempre é: Deus tem algo na sua vida? Você crê que Deus tem algo na sua vida? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. A pergunta sempre é essa, mas hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. E essa pergunta, para responder a ela, isso meio que toca no nosso ego, mas eu vou fazer assim mesmo. Que você tem um chamado, você já sabe, mas agora deixa eu lhe perguntar: você aceita ser filho? Se você está aqui hoje, tem um chamado e, pastor, eu aceito ser filho, então vem à frente. Se você aceita ser filho, vem à frente. Está vindo um supervisor. Se está vindo um supervisor, pode vir um líder. Se está vindo um líder de célula, pode vir um membro. Se está vindo um membro, pode vir um novo convertido. Os filhos serão enviados para Creta. Filhos, por essa causa eu vos envio. Por essa causa eu vos envio. Filhos. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos, preparados para serem colhidos. E Deus está levantando os filhos. A geração clama pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza clama, a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Levantem-se, filhos! Levantem-se, filhos! A natureza está gemendo, os povos estão gemendo, as pessoas estão sendo enroladas nos seus pecados, nos seus vícios. E os filhos não podem ficar só em casa, eles precisam ser enviados. Mas para serem enviados, eles precisam ter a mesma fé. Eles precisam ter a mesma fé. Eles precisam ter a mesma fé. Aleluia! Levanta filhos aqui, Senhor. Levanta filhos aqui, Senhor. Levanta filhos aqui, Senhor.